evangelho de hoje é o evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 21, até capítulo 19, versículo 1. Naquele tempo, Pedro se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Não lhe digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que decidiu acertar as contas com os seus servos. Começando o acerto, apresentaram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Dado que ele não tinha como pagar, o Senhor ordenou que o vendessem junto com a mulher, os filhos e todos os seus bens para pagar a dívida. Mas o servo caiu aos pés do Senhor e suplicava-lhe de joelhos: Tenha paciência comigo, que eu lhe pagarei tudo. Então o Senhor, enchendo-se de compaixão por esse servo, o soltou e lhe perdoou a dívida. Ao sair, o tal servo encontrou um companheiro que lhe devia 100 moedas de prata. Então o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague o que você me deve. O companheiro, caindo aos seus pés, lhe suplicava: Tenha paciência comigo, que eu lhe pagarei. Mas o outro não quis saber. Foi e mandou prendê-lo até que pagasse a dívida. Quando seus companheiros viram o que tinha acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao Senhor tudo o que tinha acontecido. Então o Senhor chamou o tal servo à sua presença e lhe disse: Servo malvado, eu lhe perdoei toda aquela dívida porque você me suplicou. Não devia você também ter compaixão do seu companheiro, como eu tive compaixão de você? E, enraivecido, seu senhor o entregou aos torturadores, até que pagasse a dívida toda. Assim também fará com vocês o meu Pai Celeste, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Quando terminou essas palavras, Jesus partiu da Galileia e foi para a região da Judéia, do outro lado do Jordão. Palavra da salvação. Comentário ao Evangelho. A proposta que Pedro faz a Jesus já seria uma ótima proposta. Pedro propõe perdoar até 7 vezes. Esses 7 vezes, assim como 70 vezes 7 não pode ser interpretado ao pé da letra, também o 7 não pode ser interpretado ao pé da letra. O 7 significa perdoar várias e várias vezes, até o extremo, até o limite do suportável, mas não sempre. Então, o que Pedro está propondo é perdoar o máximo que eu puder, perdoar até o limite que eu conseguir perdoar. No entanto, teria um limite, não sempre. E Jesus, então, vem com uma proposta nova. Jesus corrige Pedro. Jesus afirma que o perdão não pode e não deve ser jamais negado a ninguém. Portanto, o perdão deve ser ilimitado. Então, Jesus, para ilustrar isso, ele conta uma parábola que nos coloca diante de uma situação, é como se fosse um espelho essa parábola, porque aquele servo que é o malvado da história, na verdade, é o nosso espelho. Nós somos os malvados da história. No primeiro momento a gente não enxerga isso, porque o que a gente enxerga? A gente vê lá, o fulano tinha uma dívida enorme e porque clamou, pediu paciência, piedade, o Senhor perdoou aquele fulano que tinha uma dívida enorme. Mas mal saiu dali e esse fulano encontrou um outro amigo que devia um trocado e, no entanto, não foi capaz de perdoar. E a gente olha e fala: olha que ingrato esse homem, ele foi perdoado de uma enorme fortuna e não foi capaz de perdoar uns trocadinhos do outro. É um ingrato, é uma pessoa... A gente fica indignado com a atitude desse fulano. Mas essa parábola é um espelho, porque nós nos comportamos assim.
Se a gente parar, refletir, a gente vai chegar a essa conclusão. Somos nós que às vezes nos comportamos dessa maneira quando nós obtemos de Deus tanta misericórdia, obtemos de Deus tanto perdão, nós pecamos tanto e Ele nos perdoa tanto. E nós, por nossa vez, não somos capazes de perdoar aqueles que nos ofenderam. Então nós negamos o perdão ao nosso próximo por maldades, por ofensas, por prejuízos que nos causaram. Independente se são grandes ou pequenas, verdadeiras, ou a gente simplesmente desconfia de algo que nos fizeram. Nós negamos o perdão e nós então estamos diante de um espelho quando vemos essa parábola. Nós somos esses malvados que não são capazes de perdoar o mal que nos fazem e queremos o grande perdão de Deus. Então, o convite é muito claro. Nós devemos nos abrir à dinâmica do perdão. Perdoar é um modo muito mais que algo simplesmente que eu faço em relação a uma pessoa individual, uma ação de um indivíduo para com o outro. Perdoar é um modo de participar na implantação do reino de Deus nesse mundo. A obra de Deus se estabelece e avança, se espalha no mundo quando nós somos capazes de colaborar com Ele através do perdão. Como assim? Pensemos bem. Quando negamos o perdão a alguém, de que lado nós estamos? Estamos do lado de Deus e do seu reinado? Estamos espalhando o reinado dele? Ou estamos do lado do maligno, que tem como objetivo reinar através do ódio, da divisão e da violência? Quando não damos o perdão, qual dos dois lados nós nos aproximamos? Será que a gente não está se aproximando do lado do ódio, da divisão, da violência? Ao contrário, quando a gente se esforça para perdoar, nós estamos indo para qual dos dois lados? Estamos fazendo um movimento contrário ao ódio, porque eu perdoo e estou indo ao contrário do ódio, da divisão, da violência. E como o perdão é importante. E como a falta de perdão nos leva à divisão. Portanto, quando perdoamos, estamos ajudando a estender o reino de Deus, o reino dele, que é reino de reconciliação e de paz. E aí você pode dizer, mas é muito difícil perdoar, padre. Pode ser que seja difícil, mas não é impossível. E o nosso Deus é o Deus do impossível. Até o impossível ele é capaz de fazer. Mas você diz, mas eu sou fraco. Pois é, e Deus sabe disso. E é por isso que ele nos dá a graça dele. E é por isso que nós somos chamados a entrar numa vida de oração, para com a graça de Deus ser capaz de perdoar. Talvez leve tempo, mas é preciso decidir-se pelo perdão. E não apenas perdoar no coração. A gente diz, não, eu perdoei no coração, só não quero ter contato com aquela pessoa, mas no meu coração já não tenho mais nada contra ela. Não, não basta perdoar, é preciso se reconciliar. Reconciliar, né? Novamente conciliar, reconstruir vínculos. Quando nós perdoamos e evitamos a pessoa, dizendo, eu perdoei, só não quero ter contato, só não quero falar com ela. Quando a gente perdoa e evita a pessoa, nós estamos apenas jogando a sujeira para debaixo do tapete. Ou seja, é como quando a gente quer limpar a sala e joga a sujeira para debaixo do tapete. A sujeira continua lá. Está debaixo do tapete, ninguém está vendo, mas está lá. Quando a gente deixa de perdoar alguém, ou perdoa só desse modo, eu não vou mais ter contato com aquela pessoa, vou evitá-la, eu não quero falar com ela e está bom assim. A gente só está jogando a sujeira para debaixo do tapete. A sujeira está lá. Então a gente tem que ter coragem de lidar com essa sujeira, de pedir a graça, de buscar meios. Existem N maneiras, não cabe ser mais detalhado do que isso nesse vídeo, mas existem maneiras, existem caminhos, existem ferramentas,
Existem métodos da gente curar a nossa emoção que está ferida, de superar os traumas. Nós temos que ser corajosos e decidirmos pelo perdão. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.